O nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Ramon Guerra Barbosa, neurocirurgião e cirurgião da coluna do Hospital Santa Casa de Montes Claros, Minas Gerais. Ele é especialista em cirurgia da coluna pela Universidade de Sherbrooke, no Canadá. Natural da cidade baiana de Mortugaba, ele recebeu a nossa reportagem para falar um pouquinho desse tema carregado de dores e mitos também. Doutor, quando a gente fala sobre problemas na coluna ou quando a gente fala em dores de coluna, nós temos várias situações que englobam esse tema e alguns mitos ou algumas dúvidas acabam surgindo na grande maioria da população, né? Quando é que eu devo me preocupar com uma dor na coluna, por exemplo, né? Quando ela persiste durante um tempo, existe lugares mais específicos em que eu devo me preocupar de forma maior, né? Enfim, quando é que eu devo me preocupar com uma dor, por exemplo, nessa área? A dor na coluna é um problema bastante comum na população. Nós já temos dados que 99% da população, pelo menos uma vez na vida, ela vai experimentar um quadro de dor nas costas. A dor nas costas ela pode ter várias origens e daí a importância de identificar quando é um problema a ser mais sério ou não. Os sinais de alarme que fazem com que você tenha que procurar um médico costumam ser uma dor que não melhora com os analgésicos comuns, uma dor que tem um caráter noturno mesmo quando você está em repouso, uma dor que é acompanhada por formigamento nas pernas, uma dor que é associada a uma fraqueza ou nos braços ou nas pernas, e uma dor que vem associada também a uma dificuldade em controlar o xixi ou o cocô. Então, quando existe esses agravantes, é quando eu devo começar a me preocupar, em especial nessa questão noturna, quando eu estou lá descansando, deitado na minha cama e isso persiste durante alguns dias, por exemplo. Perfeitamente. Uma dor que você tem mesmo ao repouso, ao conforto, se você não consegue identificar um fator desencadeante, é uma dor que merece atenção e você deve procurar um neurocirurgião, um ortopedista, de preferência especialista em cirurgia da coluna vertebral. Quais as queixas mais comuns assim, de quem costuma procurar um consultório, uma clínica? As queixas maiores em que região? A região lombar é a região da coluna vertebral mais afetada, é a região da coluna vertebral que tem a maior sobrecarga por conta do peso, onde ela vai dar suporte à cabeça, à região cervical e à região da coluna torácica também. As dores musculares, como as hérnias de discos. Podemos citar também as estenoses do canal vertebral, causadas pela artrose da coluna vertebral. O que pode desencadear, por exemplo, situações comuns do dia a dia que podem agravar nessa região lombar? Vamos falar um pouquinho sobre crianças. Qualquer fator que cause uma sobrecarga da coluna, como o peso das mochilas, ou até mesmo o esforço físico, a atividade física exagerada, que causa uma sobrecarga na coluna, pode desencadear dor. Além disso, fatores emocionais também podem ser responsáveis, como o estresse, o fato de não se dormir bem à noite, a alteração de humor. Isso pode desencadear a liberação de fatores inflamatórios que também podem ocasionar dor na coluna. Por conta, nós estamos vivendo num mundo que se diz moderno ou bastante corrido, e a questão até da competitividade ou aquilo que o mercado exige, que as pessoas precisam trabalhar, a postura que as pessoas costumam ficar no trabalho, enfim, tudo isso. Você falou sobre a questão do estresse.
Hoje em dia isso tem sido também um dos agravantes nessa região, questão do estresse? Sem dúvida. Sobretudo que pessoas com transtornos de estresse, elas têm a tendência a comer demasiadamente, e o excesso de peso também é um fator que pode provocar dor na coluna. Podemos também citar o tabagismo, o hábito de fumar, que também predispõe a uma menor oxigenação das estruturas em todo o corpo, e na coluna não é diferente, predispondo as pessoas a ter problemas de coluna. Nós falamos um pouquinho sobre aqui as crianças, né, a questão da mochila e no dia a dia das pessoas. Para quem é mais velho, né, ou que tem uma certa idade, quais os tipos de problemas mais comuns para essa faixa de idade, né? Ou em que essas pessoas devem se preocupar ou evitar, por exemplo? Na faixa etária mais idosa, nós vamos principalmente enxergar os problemas de degeneração da coluna, a degeneração do disco, a degeneração das facetas articulares que vão provocar a artrose da coluna. Por conta da osteoporose, nós podemos ver também casos de fraturas espontâneas da coluna vertebral. Essas são doenças que são bastante comuns nessa faixa etária, que merecem uma atenção e que pode ser tratado para melhorar a qualidade de vida do idoso. Por que isso geralmente acontece? Isso dessa fratura espontânea, por exemplo, né? Pode acontecer, alguém está andando normal e simplesmente ter uma fratura na coluna sem ter tido um acidente ou algo do tipo. O simples fato de estar caminhando, pode acontecer isso? Isso pode acontecer, e mesmo com pequenos traumas isso também pode acontecer. Principalmente nos pacientes que têm a osteoporose, que é a fraqueza óssea causada pela perda da calcificação natural do osso, que tem tratamento. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão do tratamento. Existem cirurgias que são feitas para resolver esses problemas ou amenizar esses problemas. Mas antes da questão cirúrgica, existe também tratamentos, não diria alternativo, seria essa palavra, não sei se é essa palavra, antes da cirurgia. O tratamento cirúrgico certamente é o último recurso, é mais lógico e mais racional tentar-se um tratamento conservador, com menos riscos e que tem uma boa possibilidade de melhora. Na fase aguda das dores nas costas, é indicado o tratamento com analgésicos e anti-inflamatórios, sempre prescritos pelo médico. A fisioterapia pode também ser feita para melhorar a dor. Nós temos também procedimentos não tão invasivos, como as infiltrações dos nervos e a infiltração da coluna, que também podem ajudar a controlar a dor. Os tratamentos cirúrgicos eles são reservados para os casos onde o paciente tentou um tratamento conservador por um período mínimo de 12 semanas e não houve nenhuma melhora. Para os pacientes antes de 12 semanas, mas que não são capazes de suportar a dor por aquele tempo. Pacientes que tenham fraqueza nos pés, um déficit motor nos pés. Pacientes que não consigam controlar o xixi por conta de uma compressão do nervo da bexiga. Esses pacientes, eles se beneficiam de um tratamento cirúrgico para ou prevenir uma piora clínica ou mesmo para melhorar a sintomatologia. Hoje em dia, com o avanço da medicina ou da ciência, existem várias formas de cirurgia também, né? Até para diminuir o pós-operatório. Quais os tipos de cirurgia para esses casos? Basicamente, na cirurgia de coluna, nós temos a cirurgia tradicional aberta
e nós temos também as cirurgias minimamente invasivas. O resultado no tratamento das dores, ele é equivalente. Tanto a cirurgia aberta quanto a cirurgia minimamente invasiva, elas são capazes de terem bons resultados na maioria dos pacientes. A diferença entre a cirurgia aberta e a cirurgia minimamente invasiva é que na cirurgia minimamente invasiva nós utilizamos alguns retratores que são bastante pequenos, que causam menos lesão muscular, onde a abertura cirúrgica ela é muito menor, diminuindo a quantidade de sangramento, diminuindo também a dor pós-operatória, com a possibilidade de uma mobilização precoce e uma alta também mais precoce. Dr. Ramon, muito obrigado pelos esclarecimentos, por esse tempo aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse tema que atinge tantas pessoas, causa também muitas dúvidas, né? Cria-se muitos mitos relacionados a esse tema, mas eu queria agradecer por essa oportunidade, pela sua disponibilidade. Max, eu que agradeço o convite e a todas as pessoas que continuarem tendo dúvidas, podem continuar nos enviando perguntas, mensagens, estaremos felizes em tentar responder e sanar todas as dúvidas. Muito obrigado.